Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Carrijo é poupado de treino, mas não preocupa no Corinthians. Peruano não está lesionado e deve estar à disposição para o jogo da próxima quinta-feira contra a Chapecoense pelo Brasileirão. Vamos acompanhar aí como foi o treino desta terça-feira no Timão. Som, né, Pachecão? É notícias do Coringão, com o repórter Alexandre Silvestre. Voltou das férias, Silvestre, seja bem-vindo. O técnico Dorival Júnior deve mudar o time para o jogo de quinta-feira, é isso? Possivelmente, Michele, tudo bem? É muito bom estar de volta com vocês, amigos e amigas, no Gazeta Esportiva. O Dorival Júnior pode sim mexer no time, até porque o jogo é fora de casa contra a Chapecoense, gramado artificial, desgaste físico é um dos motivos, jogadores pendurados, titulares também, e porque esse jogo de quinta está interligado ao de domingo, que é contra o Flamengo em Itaquera. Então vamos lá, o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista talvez fiquem de fora. Com isso, Ramalho e Tchoca poderiam assumir a dupla de zaga. O Carrilho nem treinou hoje, foi poupado do treino no CT Joaquim Grava com desgaste muscular, não tem lesão, mas pode descansar, assim como o Memphis, que é sempre um caso à parte. Temos aí, o Dorival teria no caso a possibilidade de escalar o Matheus Pereira, que começou o clássico contra o Santos na última rodada entre os reservas. Mateuzinho e Matheus Bidu, os titulares das laterais direita e esquerda, estão pendurados, 2 amarelos. Se tomam o terceiro lá na Arena Condá na quinta-feira, não enfrentam o Flamengo. A novidade pode ser Yuri Alberto, pelo menos para ser relacionado, iniciando entre os reservas. O Dorival Júnior fecha a preparação amanhã e depois decide. Mas existe a possibilidade do Yuri voltar ao time, pelo menos na reserva na quinta-feira. O corintiano está com muita saudade do Yuri Alberto, que suspiros do nosso estúdio aqui dos corintianos. O jogo é quinta-feira, Miller e Garrafa, 9h30 da noite, lá em Santa Catarina. Desde 2021 que o Corinthians não joga lá em Chapecó. E o retrospecto é positivo para o Corinthians. 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Miller, e aí? Mesmo desfalcado, o Corinthians é favorito ou não? Sem dúvida nenhuma, o Corinthians, mesmo desfalcado lá na Arena Condá, ele é favorito. Ontem, a Chapecoense jogou com o Grêmio lá, empatou 1-1, e o Grêmio poderia ter vencido o jogo, porque o jogo estava muito fácil. E o time do Chapecoense, tecnicamente, é fraco. O Corinthians, mesmo com os desfalques aí, que o Silvestre comunicou, ele é favorito, tem um meio-campo muito bom. Bom, o time do Corinthians nós já conhecemos. O Corinthians vai como favorito e, para mim, vence lá. Esse último jogo lá, em 2021, o gol foi 1-0 para o Corinthians e o gol foi do Jô. Garrafa já fala desse Corinthians e Chapecoense, quinta-feira, lá em Santa Catarina, mas agora... E aí, Corinthians e Chapecoense, vai ter um monte de desfalque, talvez volte o Yuri Alberto, mas não tem eu tô animado pela volta do Yuri Alberto, acho que ela é extremamente importante para o Corinthians, mas eu não tô tão animado quanto o Miller não, tão otimista quanto o Miller não. E surpreso com essa informação que o Silvestre traz, de repente preservar alguns jogadores para o jogo contra o Flamengo, porque eu deixo uma pergunta no ar para você em casa também. Quanto vale, em termos de pontos, o jogo contra a Chapecoense e o jogo contra o Flamengo? Os mesmos 3 pontos. É, verdade. Ou o Corinthians está escolhendo o jogo, com o Flamengo eu não posso perder, mas com a Chapecoense eu posso colocar um time meia boca. E outra, tem uma data FIFA pela frente. O Corinthians tem 2 jogos, depois vai dar uma parada. Tem razão, pensei isso. O Corinthians jogou na quinta-feira passada, ou melhor, o Corinthians entrou em campo na quinta passada contra o Coritiba. Eu vou esperar a escalação do Dorival e depois ouvir a coletiva dele para entender se realmente vai preservar jogadores para enfrentar o Flamengo. Discordo completamente disso. Se for com força máxima, já vai ter um jogo complicado com a Chape. Se mexer muito no time, não sei não, hein? Não pode enfeitar muito, né? Então, acho que o negócio é isso, são os mesmos 3 pontos. Eu iria com o que ele tem de bom para esse jogo contra a Chapecoense, porque tem mais chance de conseguir os 3 pontos do que contra o Flamengo. Dá para ir com força máxima, até porque o Memphis, quem tem acima de 30 anos? O Memphis. O resto é tudo moleque. Molecote, Foi um time pra jogar. 23, 24 anos. Você vai poupar o Bidon? Não dá o Bidon. O Ranieri, tudo um jogador jovem que aguenta. Joga quinta-noite, depois vai jogar só domingo à tarde aqui na Neoquímica. Dá tempo de recuperar. Teve apresentação de jogo.
O técnico Dorival Júnior vem sendo cada vez mais pressionado no Corinthians e o nosso querido repórter Alexandre Silvestre levantou os números do treinador na temporada para tentar explicar o motivo dessas cobranças. Então, Michele, é um recorte curto, claro, mas é um recorte negativo de 5 jogos sem vitória. São 3 empates e 2 derrotas. O Dorival que já teve um período aqui no Corinthians também com esse mesmo recorte negativo de 5 jogos sem vitórias. O Corinthians empatou com a Portuguesa no Campeonato Paulista, empatou com o Cruzeiro já pelo Brasileiro e agora com o Santos. As derrotas, Novo Horizontino, eliminação no Paulistão e Coritiba recentemente. Nesse período curto aí de 5 jogos, 3 gols marcados apenas e 6 sofridos, saldo negativo de 3. A diretoria continua bancando Dorival Júnior, apesar de algumas críticas e cobranças. E o Dorival Júnior, em compensação, no geral, tem bons números. Isso deve ser levado em consideração também. 53% de aproveitamento. Em 60 jogos pelo Corinthians, 26 vitórias, 17 empates, 17 derrotas, além dos títulos de Copa do Brasil e de Supercopa do Brasil. Michele. Muito obrigada, Silvestre. Bom, tem essa tela aí, se a gente puder deixar essa tela para o Miller e para o Garrafa analisarem o desempenho do Dorival Júnior com 53% de aproveitamento. É motivo para toda essa cobrança, para a torcida ir lá no CT, nesses 53% geral, né? 60 ou 50 jogos? 60 jogos, 28 vitórias, 26. 17 empates, 26 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. Não está muito bom, né? O que vocês acham? É uma cobrança exagerada. É? Sim. O título, esse título que ele ganhou esse ano em cima do Flamengo, esse título já mata toda essa estatística aí. O título é título. Esse é dos últimos 5 jogos. Isso assim, nessa temporada. É. A cobrança é exagerada, o Dorival Júnior está fazendo um excelente trabalho no Corinthians. Como eu disse, tem que dar confiança para ele, deixar ele armar, reformular o futebol do Corinthians. Aí sim o Corinthians tem grandes possibilidades de vencer outros títulos nessa temporada. Agora, ficar cobrando ele desnecessariamente, 5 jogos sem vencer, é muito nada. Está começando o campeonato agora. Ele está ajustando o time, tem que poupar jogador, tem o clássico contra o Flamengo. É Corinthians, Garrafa, não Sacanagem. É? Sacanagem. Eu vejo como exagero essa cobrança. Sacanagem é o termo mais leve que a gente pode utilizar para esse momento, para essa pressão em cima do Dorival. Repito, sacanagem é o que estão tentando fazer com o Dorival Júnior no Corinthians. Por quê? Gente, o Corinthians não vence há 5 jogos, 5, 6 jogos? É verdade. Tá no momento de oscilação? Ok. Qual é o trabalho que não tem oscilação? Mas tá em oitavo lugar no campeonato. Gente, o Corinthians vive um momento turbulento, uma bagunça. O Corinthians não tem dinheiro. O Dorival, quando foi contratado, prometeram a ele 4 reforços que não vieram. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Mesmo sem reforços. Quem imaginava o Corinthians campeão da Copa do Brasil, tendo eliminado Palmeiras, tendo eliminado Cruzeiro, campeão no Maracanã em cima do Vasco da Gama, campeão da Supercopa em cima do poderoso Flamengo, tá? Sabe, com todos esses problemas ele conquista esses 2 títulos. E vou mais além. Quem era André, que o Corinthians estava tentando doar o André para o Milan? Quem era o André? Quem descobriu o André, que vai trazer recursos financeiros para o Corinthians? Quem pôs o Bidon entre os titulares? O que se fala de uma possível venda do Bidon no futuro? Dorival Júnior. O que o Matheus Bidu está jogando e o Mateuzinho está jogando, ou pelo menos jogaram na final do ano passado, se deve a quem? Se deve a Dorival Júnior. Agora, um momento de oscilação, os caras querem a cabeça do Dorival. Ele falou que não poderia vender o André para o Milan. Ele não disse que não poderia vender o André ao Milan. Ele disse que não poderia doar o André ao Milan. Doar, porque o negócio como estava feito seria doação. Então, o que estão tentando fazer com o Dorival dentro do Corinthians só tem um nome: sacanagem. Agora eu entendi. É isso, Miller? Com certeza, pelo amor de Deus. Ele recuperou alguns jogadores, a confiança de alguns jogadores e promoveu outros. Descobriu o André próprio, em especial o André. Porque o André hoje não vale mais 15 milhões de euros.
O André, depois da Copa, vai valer 30, 40, porque é um grande jogador. Não dá para ficar preso apenas a esses números, 26 jogos, 17. Os números são frios. Eu te falei, o título já mata todos A avaliação tem que ser mais complexa. O Miller pegou títulos, eu trouxe aqui situação de jogadores que não vinham jogando. Título desse ano só. Título, então, teve título esse ano, teve título ano passado, jogadores que não estavam rendendo, que nunca renderam no Corinthians, começaram a render com o Dorival. Agora, por um momento de estabilidade, 8º lugar do Campeonato Brasileiro, tem gente que não tem o que fazer e que é a cabeça do Dorival nesse tumultuado Corinthians. E vai por quem lá? Vamos parar, né? Vamos parar, né? Vamos pensar, vai por quem lá? Bom, Gazeta Esportiva de hoje tem jogador do Corinthians despertando o interesse de outros clubes do país. Qual é o atacante que pode deixar o clube, Silvestre? Não é o Yuri, não é o Memphis, é o Pedro Raul, centralmente reserva, que voltou para tentar mostrar que pode somar com o time, convencer o Dorival Júnior. 2 times de Série A têm interesse no futebol do Pedro Raul, estou falando do Remo e do Vitória. O Corinthians até topa negociar por empréstimo, desde que esse clube interessado pague 100% do salário e desde que também o Dorival Júnior aprove a negociação, porque o Dorival está usando o Pedro Raul, quer queiram, quer não. No ano ele participou de 12 jogos, 279 minutos em campo, não marcou nenhum gol ainda, é verdade, centroavante, fez aquele de pênalti, na disputa de pênaltis no mata-mata contra a Portuguesa no Canindé, mas aí não conta para a estatística, mas pelo menos deu uma assistência. Enquanto o Pedro Raul pode eventualmente ser negociado, o Corinthians está sondando, namorando o Arthur Cabral, centroavante do Botafogo, informação já dada pelo Gazeta Esportiva. E aí, já pensou perder o jogador? O Corinthians não pode perder jogador nenhum, na opinião do Garrafa, é isso? O Garrafa, mas o Corinthians precisa vender, Garrafa. Mas o Corinthians precisa vender. Não é questão que não pode perder nenhum jogador. O Corinthians não pode fazer mau negócio. O Corinthians não pode fazer mau negócio, como estava desenhado a situação do André. A gente sabe que o Corinthians está precisando, claramente, negociar os seus jogadores. Agora, tem que valorizar o patrimônio. Se ele for embora, vai fazer falta? Agora, não, pera, tô falando... Não, o Pedro Raul, se precisar, eu vou lá e... Você vai falar que vai pôr o laço? Põe o laço, entrego, né? Se precisar levar no aeroporto, se não for em São Paulo, a gente dá essa colabora. Por quê? Nada contra o Pedro Raul, que foi lá pro Ceará, acabou tendo um bom desempenho. Mas ele, Corinthians, não deu química. Não tem jeito, não deu química. Não deu química. A torcida do Corinthians fica arrepiada quando se fala de Pedro Raul. Então, talvez seria melhor para ele, quando acontece esse tipo de situação, é melhor para o jogador buscar novos ares. Né? Até porque o Dorival tem aproveitado, ele coloca ele quando o Corinthians está perdendo, falta 5 minutos, o coitado vai fazer o quê lá? Coitado no bom sentido, né? O que ele vai fazer com uns 5, 10 minutos? Vai ficar jogando uma bola na área para ele fazer um gol de cabeça? Miller. Ou você dá uma oportunidade para ele, coisa que não acontece, ou dispensa Garrafa o jogador. Quando encasqueta com alguém. Ele falava essas coisas do Flaco Lopes, antes do Flaco virar esse Negativo, da onde lá a senhora tirou isso? quando Negativo. O Flaco começou... Alex Miller que criticava Alex, não, Era o falou. Alex? Não. Criticava o Yuri Alberto, Flaco Lopes, todo mundo. Fala, Miller. Negativo. Olha, negociar o Pedro Raul não é uma perda, é um livramento. Que sacanagem. Sai Pedro e vem Arthur Cabral, Aí é um sim. saldo positivo. Aí sim, é uma boa contratação. Garrafa, ou pra você também tá ruim? Não, seria ótimo, mas o Corinthians vai arrumar dinheiro para contratar o Arthur Cabral aonde? Ué, com o Pedro Raul. Aonde? Com a saída do Pedro Aonde? Raul. O presidente já disse, aí há um conflito entre o Dorival e a direção do Corinthians. O presidente disse que parece que, esquece compras, vai com o que tem. Vai com o que tem. O presidente não conseguiu contratar o Alisson. Um milhão que era, né? Não quis pagar 1 milhão pelo Alisson, que o Dorival queria. Uma coisa é o Marcelo Paz ter interesse, conversar, mas a hora que bate no presidente Osmar Stabile, que está com a caneta na mão, o negócio parece que não sai não. Ele sabe que o cofre está vazio. Como é que vai fazer? Milagre não dá. Vamos acionar a Marina para a gente falar mais um pouco. O meio-campista André Carrijo, titular do Corinthians no empate em 1-1 com o Santos no último domingo, foi a única ausência em campo na representação do elenco no CT Joaquim Grava. Na manhã desta terça-feira, data da primeira atividade do Timão na semana, o peruano foi poupado do treino com bola para controle de carga. Segundo apurou o GE, o jogador não tem lesão e não deve ser desfalque para o jogo da próxima quinta, contra a Chapecoense na Arena Condá.
A ausência dele em campo se deu apenas para evitar sobrecarga muscular. Na semana passada, durante a preparação para o clássico na Vila Belmiro, Carrijo perdeu 2 dias de atividade com bola pelo mesmo motivo. Enquanto o peruano trabalhava na parte interna do CT Joaquim Grava, o restante do elenco foi a campo e realizou exercícios de pressão após a perda da posse de bola. O técnico Dorival Júnior também conduziu um trabalho em espaço reduzido de ataque contra a defesa. Ao longo da semana, a comissão técnica deve montar a equipe titular e prepará-la para o duelo em Chapecó, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 7 pontos ganhos, está na 8ª colocação e não vence há 5 jogos na temporada. O elenco volta aos trabalhos na manhã da quarta-feira.